O programa do Ratinho sempre foi um palco de polêmicas, debates acalorados e entrevistas descontraídas. Mas naquela noite algo aconteceu que ninguém jamais esqueceria. Nicolas Ferreira, conhecido por sua fala afiada e posicionamento firme, aceitou um convite inesperado. Ele estaria no palco do Ratinho para discutir um dos temas mais sensíveis da atualidade, o futuro do Brasil e os valores que estão em jogo. O público estava animado. Alguns esperando vê-lo em um embate quente, outros apenas curiosos para entender o que ele tinha a dizer. Mas o que ninguém imaginava era que ao final daquela noite, a plateia não estaria gritando, e sim chorando. Tudo começou como qualquer outra entrevista. Ratinho, com seu estilo direto, jogava perguntas provocativas. Nicolas respondia com calma, precisão e inteligência. A plateia reagia com risadas e alguns aplausos. Era um debate como qualquer outro, até que de repente algo mudou. Nicolas fez uma pausa, olhou para o público e disse algo que tocou cada pessoa naquela sala. Uma verdade tão forte, tão inquestionável, que as expressões mudaram instantaneamente. O auditório ficou em silêncio. Ratinho, conhecido por nunca perder a fala pela primeira vez, hesitou. As câmeras captaram olhos marejados, e então o inesperado aconteceu. Pessoas na plateia começaram a chorar. Não de tristeza, mas porque perceberam algo que nunca haviam enxergado antes. O vídeo da cena se espalhou como fogo. O Brasil inteiro parou para assistir. E o que Nicolas disse naquela noite ecoaria para sempre. Mas afinal, o que foi que ele falou? O que fez a plateia do Ratinho chorar ao vivo? E por que esse momento se tornou um dos mais marcantes da televisão brasileira? Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. A entrevista começou como qualquer outra. O público esperava um show, um embate feroz, uma troca de provocações. Ratinho, sempre irreverente, abriu a conversa com uma provocação bem-humorada. Nicolas, você anda aprontando demais por aí, hein? Todo lugar que você vai sair uma treta. O auditório riu e aplaudiu. Nicolas sorriu, pegou o microfone e respondeu no mesmo tom. Ratinho, eu só falo o que penso. O problema é que tem gente que não gosta de ouvir a verdade. A plateia explodiu em aplausos. O apresentador sabia que Nicolas não fugia de um bom debate. Então foi direto ao ponto. Mas me diz uma coisa, você acha que o Brasil ainda tem jeito? Porque vou te contar. Tem dia que a gente olha as notícias e só dá vontade de desistir. O público murmurou em concordância. Nicolas olhou para o auditório, respirou fundo e começou sua resposta. Eu entendo essa sensação, Ratinho. Tem dias que parece que nada vai para frente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, alguém aqui conhece uma história de alguém que venceu na vida sem passar por dificuldades? A plateia se silenciou. Ninguém levantou a mão. Nicolas continuou. Pois é. Por que não? Existe isso. Ninguém vence sem lutar. Nenhuma grande história começou fácil. Se a gente acha que o Brasil não tem jeito, então significa que estamos desistindo da nossa própria história. Ratinho levantou a sobrancelha. Ele sabia que Nicolas era bom, mas não esperava uma resposta tão direta. Tá certo, mas o povo tá cansado, Nicolas. A verdade é essa, muita gente já jogou a toalha. Nicolas não hesitou. Cansado de quê? De trabalhar, de se esforçar. O problema não é o cansaço, Ratinho. O problema é que ensinaram o povo a acreditar que não. Vale mais a pena lutar. O público começou a mudar de expressão. As câmeras focaram em rostos sérios, pessoas refletindo. Nicolas então fez algo inesperado. Ele desceu do palco. Com o microfone na mão, começou a andar pelo auditório. O silêncio era absoluto. Ele parou na frente de uma senhora de cabelos grisalhos e perguntou: Dona Maria, a senhora trabalhou a vida toda. A mulher assentiu emocionada. Trabalhei sim, meu filho, desde os 12 anos. Nicolas continuou. Se alguém chegasse para a senhora lá atrás e dissesse que não valia a pena trabalhar, que o Brasil estava perdido, o que a senhora teria feito? A senhora segurou as lágrimas. Eu teria mandado essa pessoa calar a boca e ido trabalhar do mesmo jeito. A plateia explodiu em aplausos. Nicolas olhou para Ratinho e sorriu. Tá vendo, o Brasil não precisa de mais gente dizendo que não tem jeito. O Brasil precisa de gente que levanta e faz o que precisa ser feito. Ratinho bateu na mesa e riu. Esse menino é bom.
O público estava cada vez mais envolvido. Mas o que ninguém sabia é que Nicholas ainda tinha algo muito mais forte para dizer. E quando ele falou, as primeiras lágrimas começaram a cair, o auditório estava em silêncio. Não um silêncio de desinteresse, mas um silêncio pesado, carregado de reflexão. O público estava ouvindo, e Nicholas Ferreira sabia que aquele era o momento certo para aprofundar ainda mais. Ele olhou diretamente para as câmeras e com um tom de voz mais firme continuou. O que está acontecendo no Brasil hoje não é só um problema de política. Ratinho. É um problema de identidade. Nos ensinaram a acreditar que nós não podemos. Nos ensinaram a ter vergonha da nossa história, a ter raiva de quem vence, e o pior, nos ensinaram a duvidar do nosso próprio valor. A câmera focou em um homem na plateia que balançava a cabeça, concordando. Nicholas aproveitou a oportunidade e apontou para ele. Amigo, você trabalha com o quê? O homem, pego de surpresa, pegou o microfone e respondeu. Sou pedreiro, Nicholas. Nicholas assentiu. Desde quando? Desde os 17 anos. Hoje você tem família, casa própria. O homem sorriu e fez que sim com a cabeça. Graças a Deus tenho. Nicholas se virou para o público. Agora me digam, esse homem deveria se sentir um derrotado ou um vitorioso? O público aplaudiu imediatamente. Mas Nicholas não terminou. Ele caminhou de volta para o palco e, com o tom mais carregado de emoção, continuou. Sabe por que eu perguntei isso? Porque hoje em dia existem pessoas dizendo que ele deveria ter vergonha do que faz. Dizem que ele deveria se revoltar, que ele é um explorado, que nunca deveria ter aceitado trabalhar duro. A câmera cortou novamente para o pedreiro, que negava com a cabeça. Eu vejo essa história se repetir o tempo todo. Eu vejo jovens que aprendem a odiar o esforço, a disciplina, a responsabilidade. Eu vejo pessoas sendo ensinadas a culpar os outros pelo que não conquistaram. Mas sabe qual é a verdade? Nicholas fez uma pausa dramática e então soltou a frase que mudou tudo. A verdade é que ninguém nunca vai respeitar quem desiste, mas o mundo sempre respeita quem levanta e luta. Foi o suficiente. O auditório veio abaixo em aplausos. Algumas pessoas se levantaram das cadeiras aplaudindo de pé. E então as primeiras lágrimas começaram a cair. Na primeira fileira, uma mulher enxugava os olhos discretamente. Um senhor mais velho segurava o lenço com força. As câmeras focaram em olhos marejados por todo o auditório. Até o próprio Ratinho, que sempre manteve um tom descontraído, parecia diferente. Ele pegou o microfone e, com a voz visivelmente embargada, disse: Rapaz, faz tempo que eu não vejo alguém falar desse jeito na TV. Sabe por quê? Porque a maioria tem medo de dizer a verdade. A plateia explodiu em aplausos novamente. Mas Nicholas não terminou. Ele ainda tinha algo a mais para dizer. E o que ele falou a seguir fez com que até Ratinho ficasse sem palavras. O estúdio inteiro estava tomado pela emoção. O auditório, que no início esperava apenas um debate acalorado, agora estava completamente envolvido. Mas Nicholas Ferreira ainda tinha algo a dizer. Ele olhou diretamente para a câmera, como se falasse com cada pessoa que assistia de casa. E então, ele começou a contar uma história. Eu queria contar para vocês a história de um garoto. Um garoto que cresceu sem muitos recursos, que ouviu a vida toda que ele não ia conseguir nada, que era melhor parar de tentar porque o sistema estava contra ele. A plateia prendeu a respiração. Esse garoto via os amigos desistindo, via gente reclamando o tempo todo, mas em vez de aceitar o que diziam, ele escolheu fazer diferente. Ele decidiu estudar, ele decidiu trabalhar, ele decidiu lutar. Ratinho olhou fixamente para Nicholas. O público ouviu cada palavra como se o tempo tivesse parado. Nicholas então fez uma pausa e sorriu levemente. Esse garoto sou eu. O auditório veio abaixo. As palmas foram ensurdecedoras. Mas Nicholas não parou. Ele apontou para a plateia e disse: E tem muitos eus aqui dentro hoje. Tem gente que já ouviu que não valia a pena tentar. Tem gente que já foi desacreditada. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: não importa o que digam para você. O que importa é o que você faz com isso. A câmera captou expressões de puro impacto. Algumas pessoas já choravam abertamente. Até mesmo o Ratinho, visivelmente emocionado, coçava os olhos discretamente. Mas então, Nicholas foi além.
Ele olhou diretamente para uma jovem na plateia que segurava um lenço. Você, por exemplo, me diz uma coisa, você já pensou em desistir? A jovem respirou fundo. Sua voz saiu trêmula. Já, muitas vezes. Nicholas assentiu. E por que não desistiu? A jovem, já segurando o choro, respondeu. Porque eu sei que minha mãe sempre trabalhou muito por mim. Eu não podia fazer isso com ela. Nicholas sorriu. Exatamente, porque sempre tem alguém que depende da nossa força, sempre tem alguém que acredita na gente. E às vezes, esse alguém precisa ser a gente mesmo. A jovem não segurou as lágrimas. O público se levantou aplaudindo de pé. A emoção tomou conta do estúdio. Nicholas respirou fundo e finalizou. A verdade é que a gente só perde quando desiste. Mas enquanto você estiver tentando, enquanto você continuar lutando, você ainda não perdeu. O auditório veio abaixo mais uma vez. Ratinho se levantou, pegou o microfone e disse: Eu nunca vi esse programa assim. Nunca vi esse auditório desse jeito. A câmera cortou para pessoas abraçadas, enxugando os olhos. Aquele momento já estava marcado para sempre. Mas ainda faltava um último detalhe, porque o que aconteceu do auditório ainda estava em êxtase. A energia no estúdio era diferente. O programa do Ratinho nunca tinha visto nada parecido. Pessoas se abraçavam, outras limpavam discretamente as lágrimas. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de despertar. E Nicholas Ferreira sentiu isso. Ele percebeu que não era mais um debate, era um momento. Então ele fez algo inesperado. Ele desceu do palco. O público prendeu a respiração. Caminhando entre as fileiras do auditório, Nicholas olhava nos olhos das pessoas. Ele queria que cada um ali entendesse o peso do que estava acontecendo. E então ele pegou o microfone e perguntou: Tem alguém aqui que sente que já perdeu tudo? O silêncio tomou conta do estúdio. E então, uma mão se levantou. Era um senhor de cabelos brancos sentado na segunda fileira. Seu rosto carregava marcas do tempo, marcas de quem viveu muito. Nicholas se aproximou e perguntou: Qual o seu nome, amigo? A voz do senhor saiu trêmula, fraca. José. Nicholas ajoelhou-se ao lado dele e perguntou com sinceridade: O que aconteceu, seu José? O auditório prendeu a respiração. O senhor engoliu seco e respondeu: Perdi minha esposa faz 2 meses, e desde então, nada mais faz sentido. Para mim, o estúdio ficou mudo. Algumas pessoas cobriram a boca chocadas com a resposta. Ratinho abaixou a cabeça. E então Nicholas segurou a mão do senhor José. A câmera focou no aperto de mãos firme. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Nicholas olhou nos olhos do senhor José e falou com toda a força da sua voz: Seu José, eu sei que a dor parece insuportável, mas sabe por que o senhor ainda está aqui? O senhor José não respondeu. Nicholas continuou: Porque ainda tem algo que o senhor precisa fazer, porque sua história ainda não acabou. O senhor José segurou as lágrimas. Nicholas olhou para o auditório e falou para todos: Cada um de vocês já passou por alguma dor. Já perdeu alguém, já pensou em desistir. Mas eu vou dizer uma coisa: se você ainda está respirando, significa que sua missão ainda não acabou. O auditório começou a chorar. As pessoas sentiram aquilo. Não era discurso político, era verdade. E então, o impensável aconteceu. O senhor José se levantou da cadeira, ele segurou o microfone com as mãos trêmulas e disse: Obrigado. Nicholas, eu precisava ouvir isso. A plateia explodiu em aplausos. Ratinho enxugou os olhos com um lenço. Os câmeras se entreolharam tentando manter o profissionalismo. Aquele momento marcaria para sempre a história do programa. Mas ainda havia algo mais, porque o que aconteceu depois da transmissão fez com que esse episódio se tornasse um dos mais assistidos da TV brasileira. A transmissão terminou, mas o impacto daquela noite continuaria ecoando por muito tempo. O vídeo do programa viralizou em poucas horas. Cenas de pessoas chorando do senhor José se levantando de Ratinho emocionado tomaram conta da internet. As redes sociais foram a loucura. Nicholas no Ratinho ficou entre os assuntos mais comentados. Jornais e portais tentaram minimizar o ocorrido, mas não havia como ignorar. O público viu a verdade. Nos dias seguintes,
um detalhe chocante chamou a atenção. Uma foto começou a circular na internet. Era o Sr. José sorrindo, cercado por familiares. Na legenda, um simples agradecimento. Obrigado, Nicolas. Eu voltei a viver. E naquele momento, todos perceberam aquela entrevista não mudou apenas um programa. Ela mudou vidas. Agora a pergunta que fica é: o que você faria se soubesse que ainda pode recomeçar? Comente abaixo. Você acredita que o Brasil ainda tem jeito? E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque no final, a verdade sempre vence.